Gênesis capítulo de número 19. Vamos ler o versículo 24. Amém? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor que desceu dos céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida a uma estátua de sal. Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra que subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Amém. Fecha a Bíblia, vamos orar. Senhor Deus, nós entregamos nas tuas mãos a tua igreja, os teus filhos que vieram te buscar nessa madrugada. Pai, eu entrego o meu coração, entrego a minha vida nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, para falar com a tua igreja. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo a falar. Leva toda a mente e coração cativo até o santuário, e de lá, Senhor, emana as tuas palavras para a glória do teu nome. Nós te damos liberdade sobre nós, Espírito Santo. Fique à vontade, Senhor Jesus. Fique à vontade em nosso meio. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar, queridos. Esse aí é para Jesus? Para Jesus? Aleluia! Glória! Amados, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída por causa do pecado que habitava nela. Pessoas que viviam em promiscuidade, pessoas que viviam em pecado, e o pecado, ele incomoda Deus. E a Bíblia diz que na cidade de Sodoma e Gomorra estava um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. Abraão intercedia pelo seu sobrinho Ló, porque Abraão teve a revelação de Deus de que Deus destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Abraão entrou em intercessão pela vida de Ló e pela sua família. Eu quero dizer para você nessa noite que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, apta para nos ensinar, apta para nos exortar, apta para nos edificar. Há quem diga que o Velho Testamento não serve para nós. Há pessoas que dizem que o Velho Testamento não serve para nós, só a graça, só de Mateus em diante. Mas eu quero te dizer nessa noite que a antiga aliança serve para nós como modelo de vida. O Velho Testamento, no Velho Testamento, Israel representa o cristão. O Egito, por exemplo, representa o mundo, como também a Babilônia, como também os filisteus. Israel sempre representando os cristãos na Bíblia. E a jornada de Israel através do deserto representa a nossa jornada, aleluia, diante de todas as batalhas espirituais. E a Bíblia diz isso. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 11, Paulo diz que estas coisas sobreveio como exemplo e foram escritas para advertência nossa.
e nós outros sobre a quem sabe sobre os fins dos séculos. Paulo está dizendo sobre a antiga aliança, que ela serve para nós como exemplo e como advertência representando para nós os fins dos séculos. Então a palavra de Deus representa para nós a antiga aliança, o modelo de vida hoje. Eu quero falar de Sodoma e Gomorra representando a nossa vida hoje, porque sim, o mundo representa Sodoma. Tudo que nós assistimos aí fora representa Sodoma e Gomorra. Até o tabernáculo, a Bíblia diz que foram criadas como exemplo para nós nos dias de hoje. Hebreus 8, versículo 5, a Bíblia diz que os quais ministraram a sombra das coisas celestiais, assim como Moisés divinamente foi instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faça agora todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Todos estes exemplos no Velho Testamento servem para evitar que eu e você venhamos a cair em incredulidade. Hebreus 4:11 diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo da desobediência. Então, quando nós olhamos os nossos pais, quando nós olhamos para o Velho Testamento e vemos a desobediência, serve para nós de exemplo, para que nós não venhamos a cair. Em outras palavras, ele está dizendo: ore, busque, não cometa os mesmos erros que ele cometeu, não cometa os mesmos erros que eles cometeram. A história de Sodoma mostra para nós o ódio que Deus tem pelo pecado. Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador, mas o pecado Deus odeia. Por isso, irmão, muita gente tem dado desculpa para o pecado em nome da graça, dizendo: Deus ama todo mundo, Deus é amor, a graça de Deus me permite fazer o que eu quero. Mas eu quero dizer que a graça de Deus não te permite fazer o que você quer. O mesmo Jesus que disse para a pecadora: vá e não peques mais, é o mesmo Jesus que te convida nessa noite a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de intimidade, a viver uma vida de comprometimento com Ele. E a palavra dele sempre vai ser essa: eu não te condeno, mas tem uma coisa, vá e não peques mais. Aleluia. Segundo Pedro 2,6, a Bíblia diz, Pedro diz que Deus, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo para aqueles que vivem impiamente. Pedro está dizendo que quando olhamos para a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, que foi queimada, ela serve de exemplo para aqueles que servem impiamente. Ou você acha que vai ficar impune? Olha para o teu irmão do céu, diga para ele: Jesus vai te pegar, meu irmão. Jesus vai te pegar, se prepara. Vai pegar você na esquina, vai te dar uma surra, e você vai ficar santo na presença dele. Aleluia. Nós imaginamos sempre um Jesus bonzinho, é ou não é? Alguém deixou esse negócio tocando aqui? Nós imaginamos sempre um Jesus bonzinho, tadinho, daquele da cabecinha torta assim, né? Que fica pendurado na cruz. Um Jesus inofensivo. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando entrou no templo e viu a mesa dos cambistas, viu a casa de Deus em comércio, a Bíblia diz que Jesus fez um chicote, Jesus fez um azarroque, e a Bíblia diz que com o chicote ele expulsava aqueles que vendiam e aqueles que compravam.
Agora imagine, tenta imaginar Jesus entrando no templo com a cinta na mão, arriando a cinta no lombo de uns cabras, virando a mesa. A Bíblia não diz que ele bateu, mas a Bíblia diz que ele fez o chicote e expulsou os que vendiam. No mínimo ele deve ter ameaçado: vai sair daqui ou não vai? Você consegue imaginar isso, irmão? Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não quero que você pense que eu quero te amedrontar com essa palavra. Eu quero que você tenha zelo com as coisas de Deus. Porque muitas vezes nós enxergamos em Jesus um resolve tudo. Às vezes nós nos apresentamos a Deus para apresentar as nossas petições a Ele, e não percebemos que na verdade é Ele que está exigindo de nós. Depois da cruz, meu irmão, você tem que abaixar a orelha e ouvir tudo que Ele tem para você. A graça de Deus, ela te habilita a ser salvo, mas ser salvo vai muito mais além, porque você não pertence mais a você mesmo. A Bíblia diz que fomos comprados por um preço de sangue, e não pertencemos mais a nós mesmos. Por isso a igreja da religião, que ensina você a ser um pedichão na presença de Deus, está ensinando errado. O reino de Deus ensina você a ser governado por Deus. Por isso Jesus é rei dos reis. Ele é o governador dos homens. Ele é o governador dos profetas. Ele é o cabeça da igreja, é o que dá funcionamento para todo o corpo. O cabeça é o governo. A cabeça que dá ordem, que monitora os movimentos de todo o corpo. Jesus tem que monitorar a sua vida, porque você não é o cabeça, você só é parte do seu corpo. Para isso nós precisamos entender e nos submeter a Deus. Você vai parar de pedir, e aí você vai entrar em alinhamento com o que Deus deseja para você. Você vai parar de fazer planos, e você vai entrar nos planos de Deus para você. A igreja que eu acabei de pregar tinha por tema os sonhos de José. Deus vai realizar os seus sonhos. E aí eu já comecei pregando dizendo que os sonhos de José não eram os sonhos de José, eram os sonhos de Deus para José. E às vezes os sonhos de Deus para você vai levar você em lugares que você não quer ir. Os sonhos de Deus para você muitas vezes vai levar você a lugares de calabouço. Os sonhos de Deus muitas vezes vai levar você a ser vendido, a ser traído. Os sonhos de Deus para você muitas vezes vai levar você a um lugar difícil que você não quer ir. Ei, é os sonhos de Deus para você, não os seus. Os seus sonhos não são importantes, os sonhos de Deus são importantes. Aleluia! Por isso nós precisamos nos submeter ao governo de Deus, para que possamos viver a sua vontade. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer para realizar os sonhos dele. Por isso o ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então deixa ele te pegar. Fala pro teu irmão: Jesus vai quebrar você todinho. Vai amassar o barro. Vai amassar bem amassadinho, até o barro ficar maciozinho. O coração tá duro ainda, ele vai quebrar mais, vai amassar mais, até ficar maciozinho, até você ficar pianinho na presença dele, até você ficar humildinho na presença dele. Quando você estiver arrumadinho, então você vai viver os sonhos de Deus para você. Aleluia!
Se prepare, meu querido. Nós precisamos vencer Sodoma. Sodoma está no homem. Todo homem tem essa natureza sodomita do pecado. Está lá em Gálatas 5. Obras da carne é a prostituição, é o adultério, é a mentira, é a lascívia, a inveja, porfia, contenda, iras. Tem mais, é que eu não lembro. Você é homem, está em você, meu irmão. Você é carne. Isso está em qualquer ser humano. Por isso, nós podemos chamar de Sodoma. Precisamos arrancar Sodoma da nossa vida. O apóstolo Pedro descreve Ló como justo de Deus. Segundo Pedro 2,7, ele diz: Deus livrou o justo Ló, afastando da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vivendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar aos injustos ao dia do juízo para serem castigados. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Pedro chamou o Ló de justo. E se nós vamos analisar a vida de Ló, não parece que ele é justo. Quando nós olhamos para a vida do crente Ló, nós vemos um cara frio. Nós vemos um cara totalmente envolvido com a cidade. Nós vemos um cara totalmente contaminado com esse sistema de Sodoma, apegado com Sodoma. A palavra Sodoma significa queimada e abrasada. Diga para o teu irmão: tudo que é Sodoma tem que queimar. Irmão, Sodoma para nós, eu sei que representa uma cidade corrompida dos dias atuais. Para nós, eu sei que Sodoma representa uma balada funk, por exemplo, é uma Sodoma. Apologia a casamentos sexuais é uma Sodoma. Novela na televisão apoiando adultério, prostituição, mentira, é Sodoma. O carnaval e a sensualidade é Sodoma. No noticiário nós vemos o pai que estrupou a filha, isso é Sodoma. No rótulo de uma garrafa nós vemos Sodoma. No outdoor a cada esquina nós vemos Sodoma. Sodoma está lá fora, mas na verdade não necessitamos olhar para fora para ver Sodoma. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Nós vamos perceber que aqui também tem Sodoma. Sodoma está dentro do coração. Sodoma está no ser humano, está no homem. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com um coração corrupto, cheio de males. Todo ser humano tem isso. Salmo 58:1, a Bíblia diz: o Senhor diz: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Antes no coração forjais a iniquidade, sobre a terra pensais em violência. Aleluia. Alienam os ímpios desde a madre, andam errante desde que nasceram, falam mentira. O seu coração só há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda. Está falando do homem. O próprio Senhor Jesus diz que a natureza do homem é sodomita, desde o nascimento. Mateus 15:19, Jesus diz: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Da onde que procede isso?
Do coração. Do coração do homem procedem os maus pensamentos, os adultérios. Jesus disse isso. Agora, irmãos, Deus chama Ló de justo. Mas esse homem estava preso a Sodoma por um cordão invisível. Ele estava preso à cidade, viu, estava dominado por esta cidade. Ló não conseguia se libertar. A sua alma estava sendo afligida em Sodoma. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,8, porque a alma dele estava sendo afligida. Ele era crente. Irmãos, quantos cristãos, quantos homens que nós podemos dizer, esse cara é justo, é crente, é cristão, mas de alguma forma ainda está preso em Sodoma. Ele foi considerado justo por Pedro. A palavra diz que ele era justo. Mas nós vemos um homem sem forças para sair de Sodoma. Ló poderia ter saído de Sodoma. Ló não precisava permanecer lá. Você pode sair de um lugar. Você não é obrigado a ficar em um lugar. E a pergunta que não quer calar: por que Ló não saiu de Sodoma? A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele poderia ter saído, Ló poderia ter resolvido sair. Ele poderia ter dito: não vou ficar nesse lugar pecaminoso, não vou ficar nesse lugar promíscuo. Cara, homem com homem, mulher com mulher, prática sodomita, sexo no meio da rua, bebedice, glutonarias. O cara vivia no meio de uma cidade totalmente corrompida, totalmente carnal, e ele poderia ter pegado as malinhas dele e caído fora. Por que que ele ficou? Ele não teve força para sair. E eu vou te dizer, Deus já havia dado uma oportunidade para Ló sair de Sodoma. A Bíblia diz em Gênesis 14, nós lemos que exércitos reais invadiu a cidade de Sodoma, saqueou a cidade e levou prisioneiros homens de Sodoma. E o que Abraão fez? Abraão se levanta diante do ataque. Ele preparou, armou 318 valentes. Sabe os 318? Aquele que você ouve na televisão. Não é os 318 pastores, não, é os 318 de Abraão, que entraram na batalha, trouxeram de volta os homens que estavam presos, que foram levados de Sodoma, venceu aqueles inimigos. Não era para o Ló cair na real e falar: peraí, cidade corrompida, esse lugar é amaldiçoado. Cara, Deus me deu um livramento, usou Abraão. Agora que eu não fico mais aqui, para quê? Para ir, para ser preso de novo? Olha a oportunidade. Irmão, há um livro de Leonardo Ravenhill com o tema Sodoma não possuía a Bíblia. E realmente Sodoma não tinha Bíblia, mas aquela cidade possuía a maior mensagem que um homem poderia ouvir. Mas aquela cidade possuía a mais poderosa, o mais poderoso sermão que alguém poderia ouvir.
Aquela cidade tinha Abraão. Abraão era a mensagem, Abraão era a palavra, um homem piedoso que representava a justiça. O povo de Sodoma assistia Abraão adorar, o povo de Sodoma via Abraão dar o dízimo, o povo de Sodoma via a fidelidade de Abraão. A maior mensagem que Sodoma podia ter era Abraão. Eles não tinham Bíblia, mas tinham Abraão. Aleluia! E quando Abraão recusou aceitar a recompensa de Sodoma, porque quando Abraão tirou o povo de Sodoma das mãos dos inimigos, o rei de Sodoma quis presentear Abraão, o rei de Sodoma quis recompensar Abraão, e Abraão não aceitou. Abraão não aceitou. E sabe o que isso representa? Isso representa um ensino para aqueles homens, para provar para eles, aleluia, que nós não precisamos de nada de Sodoma. Gênesis 14, versículo 22, a Bíblia diz: Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até uma correia de um sapato não tomarei coisa alguma do que é teu, para que vocês não digam: enriqueci Abraão. Abraão disse: eu não quero é nada de Sodoma. Sabe qual é a mensagem que o mundo precisa, irmão? Porque lá não tem Bíblia. Na boca de droga não tem Bíblia. Na balada funk não tem Bíblia. No centro de macumba não tem Bíblia. No boteco da esquina não tem Bíblia. Sodoma não tem Bíblia. Mas a maior mensagem que o mundo pode ter é você, cara. O mundo precisa de um Abraão na terra. Vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta, não com caneta, mas escrita pelo Espírito Santo, lida por todos os homens. O mundo precisa olhar para você e ler a tua história, ler a tua intimidade, ver a tua adoração, o teu comprometimento com Deus, a tua santificação com Ele. Aleluia! Irmão, quando você caminha e você olha para um lado, não vê justiça. Você olha para o outro, não vê justiça. Você olha para frente e não vê alguém que seja exemplo, você desanima. Você vai desistindo, você fala: cara, não tem ninguém que faça valer a pena. Quando você se relaciona com alguém, e aí você vai ficando íntimo daquela pessoa, a primeira vista que você tem dela, você fala: poxa, é um homem de Deus. E aí quando você começa a andar junto, você já vê que não é. Aí você decepciona. Devia ser o contrário. De andar junto, você devia se apaixonar mais por Jesus. Está em falta, irmão, pessoas que sejam exemplo. Quando você olha alguém que está fazendo valer a pena, você se anima, você se empolga, você diz: cara, dá para correr a corrida da fé. Tem alguém correndo, tem alguém fazendo, tem um pai de multidões aqui, ele é um exemplo. O mundo precisa de exemplos. O mundo que se tornou como Sodoma precisa de homens como Abraão. Abraão significa pai de multidões. O mundo precisa de pais espirituais. Eu posso comparar Sodoma com a igreja. Eu posso comparar Abraão com os nossos líderes. Nós precisamos de pais. Quem é o pai? O pai é aquele que sempre vai oferecer amor. O pai é aquele que sempre vai oferecer disciplina. O pai é aquele que sempre vai dar direção e exemplo de vida.
O pai não trabalha para ganhar recompensa. O pai, ele não tem interesse pessoal. O único interesse que ele tem é trabalhar pelos filhos. O pai trabalha a vida inteira para dar educação, para dar conforto, para dar destino para os seus filhos. Nós precisamos de homens como Abraão, que intercede pelo Ló, que intercede por uma cidade promíscua. Sabe por que há tanto pecado dentro da igreja? Porque não há mais homens de exemplos. Só você olhar no Facebook, você vai ver os crentes lá no Facebook só falando besteira. Irmão casado cantando as irmãs. É verdade, irmão. Às vezes eu e a pastora fica escandalizado. É verdade, já bloqueei um monte. E aí você vai olhando para a igreja, você fala, cara, não tem exemplo. O povo está corrompido. Está dentro da igreja. Não está no mundo, está dentro da igreja. Você olha para ele e fala, é justo, é crente, mas está contaminado com Sodoma. Está preso a Sodoma. Nós precisamos de Abraão que intercede pela vida do Ló. Estou falando de intercessores. Está faltando intercessores. Quem são os intercessores? São pessoas que se importam com a vida de outras pessoas. O exemplo deste homem deveria ter trazido temor no coração de Ló, mas ainda assim não trouxe. Ló ainda se recusou sair de Sodoma. Por que Ló não saiu de Sodoma? A Bíblia diz que ele amava a Deus. Não deveria se preocupar com a sua alma? Sabe o que eu aprendo aqui? É que um homem como Abraão pode tirar você de Sodoma. Um homem como Abraão pode nos tirar de Sodoma. Mas só você mesmo pode tirar Sodoma de dentro de você. Um homem como Moisés pode tirar você do Egito, mas só você mesmo pode tirar o Egito de dentro de você. O povo do Egito, o povo de Israel, quando Moisés tirou do Egito, eles ficavam no deserto murmurando: ai, eu quero voltar para o Egito. Ai, que saudade do Egito. Ai, eu vou levantar um líder e vamos voltar para o Egito, porque lá no Egito pelo menos tinha beterraba, tinha chuchu, tinha legumes. Quer dizer, saiu do Egito, mas o coração ainda está no Egito. Saiu de Sodoma, mas o coração ainda está lá em Sodoma. O coração ainda está lá no mundo. E nós precisamos tirar Sodoma de dentro do homem, meu irmão. Sodoma precisa ser arrancado de dentro de você nessa noite. Eu quero pregar aqui para que você possa enxergar dentro do seu coração você. Em que lugar você está na presença de Deus? Aleluia. Ló representa um crente embaraçado, irmãos. Um cristão embaraçado com pecado. Este crente recebeu a palavra, mas a sua alma ainda está atormentada pelo pecado. Ele ama a Deus, mas algo ainda permanece sujando a sua alma. Um cristão embaraçado. Hebreus 12:1, a Bíblia fala do crente embaraçado. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cuidado, meu irmão. Diga para o irmão do seu lado, diga para ele: cuidado.
Qualquer coisa que ocupa a sua atenção, diga para ele: qualquer coisa que ocupa a sua mente, vai se tornar o seu mestre. Vai se tornar seu mestre. Cuidado. A lei requer obediência. Por isso, a palavra, que é a lei de Deus, ela sempre vai condenar o seu coração. Ela sempre vai confrontar o seu coração. É como o galo cantando na cabeça de Pedro, dizendo: você negou, você negou, você negou. Esse é o Evangelho, irmãos. Essa é a Bíblia. Se você ler as mensagens de Jesus, se você ler a pregação dos profetas, a mensagem dos apóstolos, o sermão de Jesus, toda a palavra vai ter uma mensagem dizendo: arrependei-vos. A igreja moderna que criou esse negócio de só vitória, a igreja moderna que criou esse negócio de mensagem egocêntrica, massageia o ego do homem. Nós chamamos isso de avivamento, mas isso não é avivamento, isso é apenas entretenimento. A palavra de Deus, o verdadeiro avivamento está no confronto. Por isso a palavra sempre vai confrontar você. A palavra, ela tem o poder de mostrar você para você mesmo. Ela penetra na divisão da alma, da medula. Ela é como uma espada afiada que penetra até a divisão da alma, da medula, do espírito. Tem poder para separar as intenções dos pensamentos. A palavra, ela tem o poder de mostrar você para você mesmo. Por isso, todo o avivamento que acontecia na Bíblia, o homem, acontecia que ele se enxergava. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, porque vou perecendo. Ele viu a glória de Deus, ele viu quem ele era. Quando Pedro teve um encontro com Jesus, ele viu a glória de Deus, ele viu quem ele era. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador, sou homem de lábios impuros. Todo avivamento vai gerar uma humilhação. Você vai pôr a boca no pó para dizer: Deus, eu sou ruim, Deus, eu sou pecador, Deus, eu preciso ser melhor do que o que eu sou. Todo avivamento vai gerar inconformidade. Aleluia. Nós vemos o apóstolo Paulo em Filipenses, 20 anos pregando o Evangelho. Quando chega em Filipenses, ele diz: não julgo que eu sou perfeito, não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, corro para aquelas que estão adiante de mim. Paulo está dizendo: não sou perfeito, eu estou caminhando, estou prosseguindo, estou buscando a estatura do varão perfeito. Aleluia. Cuidado com essas pessoas, irmão, que diz que jejua, que toca trombeta, que diz que ora. Você liga a televisão, o cara está falando que jejua, que vai para o monte, até põe a foto dele do monte, até põe a gravação dele subir no monte. Aí põe na televisão para todo mundo ver a santidade. Irmão, o cara está lá no rádio: irmãos, estamos em santidade, jejuando pela tua vida, já 21 dias de jejum. Você não precisa mostrar que é quando você é. Quando jejuares, Jesus disse: lava o teu rosto, para ninguém ver, para ninguém perceber que está jejuando. Por quê? Porque não é para falar para ninguém. Intimidade com Deus é você e Ele. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Você sai por aí contando suas intimidades com a esposa? Hã? Sai? Você chega assim numa rodinha: cara, essa noite eu e minha esposa
Você tem coragem? Não, irmão, intimidade é você e Deus. Se você sai contando é porque não tem vergonha na cara. Ou porque não tem mesmo intimidade. Porque quem fala é porque não faz, né? É ou não é? Esse cara ficar cantando de galo aí é só porque para tentar tampar a brecha, né? É ou não é? Ficar cantando de galo é só para tentar tampar as brechas. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Tu e o teu pai em secreto. Aí os caras ficam tocando trompeta na televisão e na rádio. Eu oro, eu jejuo, não sei o que de santidade. Irmão, quando você está santo, você não precisa mostrar, você não precisa declarar para que as pessoas vejam a santidade. Você não precisa convencer ninguém da sua santidade. Você não precisa convencer ninguém da unção que está sobre a sua vida. Porque quando você está cheio da presença de Deus, quando você está cheio da unção de Deus, quando você está santo, a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do seu interior. Você não precisa falar nada, vai fluir de você. Quem chegar perto vai sentir, quem te ver perto vai receber, quem olhar para o teu olho, para o brilho do teu rosto vai ver. Vai ver. Cara, o teu rosto está brilhando. Moisés descia do monte, o rosto resplandecia. Não precisa tocar trombeta e pôr na televisão, não. Não precisa tirar foto e pôr no Facebook, não, meu irmão. A gente vê cada absurdo no Facebook. Eu olho no Facebook, esse cara lá, o cara tá de joelho no monte com um jornalzinho lá e tá assim. Eu imagino que ele pediu para alguém tirar. Tira a foto aí pro ninho. Vai, agora. Deixa eu ver se ficou boa. Ah, essa vai pro Facebook. Irmão. Isso aí é muito íntimo, irmão. É você e Deus, isso aí não tem que mostrar para ninguém. Mas nós queremos mostrar uma coisa que não somos. Esse é o problema da igreja de hoje. Nós queremos mostrar o que não somos. Enquanto nós não tivermos um encontro com a nossa realidade, não vamos viver um avivamento. Você continua dentro da igreja e não percebe o quanto de Sodoma ainda há em você. Você está dentro da igreja e não percebe o quanto de erros, de pecados que ainda está dentro de você. O Ló se tornou impotente para sair do pecado. Quantas pessoas não têm mais força para sair do pecado? Cada culto você promete, Deus, dessa vez, depois desse culto, não, mas depois dessa glória que desceu aqui, depois dessa noite aqui, Jesus, eu vou pegar firme, eu vou fazer a obra, eu vou marchar na terra, eu vou pregar o evangelho. Você sai desse termino e não vou orar, vou jejuar, vou caminhar, vou adorar. Vai nada, é só promessa, e daí fica para a próxima vez, e vai ficando para a próxima vez. Você acaba cedendo à iniquidade, acaba preso ao pecado, e não consegue tirar si mesmo de Sodoma. Por isso, só a palavra não vai mudar você. Nós precisamos da presença. João 16:13. Jesus disse: quando vier aquele, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade e justiça, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, Ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Nós precisamos, irmãos, da presença de Deus, porque santidade sem intimidade é apenas religiosidade. Santidade sem intimidade com Deus não muda nada. Você vira mais um tocando trombeta na televisão, mais um querendo aparecer. Gálatas 3:24, a Bíblia diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei, ela serve de aio, de gancho, para nos levar a Cristo. A palavra nos leva a Cristo. A lei expõe os nossos corações. A lei me mostra que eu sou desprovido de força. A lei me mostra que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu necessito de um Salvador. Então, quando ela me leva a Jesus, eu recebo o Espírito Santo e Ele me capacita a viver em santidade. Levou 400 anos, o período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Levou 400 anos de aflição, até que Israel pudesse entender. A Bíblia diz, Zacarias 2:5, essa profecia fala acerca de Jesus. A Bíblia diz, no versículo 5, e eu, diz o Senhor, serei para ela, para Jerusalém, um muro de fogo ao seu redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia, aleluia. Essa é a vontade de Deus. O próprio Deus será um fogo ao nosso redor, no meio, ao redor, por dentro, por fora. Ele quer conduzir-nos pela presença do seu Espírito. Muitos cristãos ainda hoje estão vivendo sob lei. Tem muita gente lutando contra a sua carne, fazendo promessas para Deus, tentando se livrar do pecado e não consegue. Eu vou dizer, você precisa do Espírito de Deus, você precisa da presença de Deus para conseguir vencer este pecado. Aleluia. As obras da carne nós vencemos pelo Espírito. É conhecida as obras da carne, mas quando somos cheios do Espírito Santo, as obras da carne é convertida nos frutos do Espírito, onde amor, a paz, a alegria, a benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Nós convertemos a carne na unção pela presença do Espírito. Nós podemos adorar a Deus com a nossa carne. Arrancar Sodoma. Precisamos extirpar nessa noite. Olha o teu irmão do seu lado, diga para ele, essa vigília, hoje, diga para ele, hoje é uma cirurgia. Deita na mesa, meu irmão, porque hoje é uma cirurgia. O bisturi de Jeová está cortando. Está cortando e vai arrancar de dentro de você o tumor. Vai arrancar de dentro de você o maligno, o pecado. Não fuja da cirurgia. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a palavra, ela te leva para a cruz e te faz entender a sua debilidade, te faz entender que você precisa de um Salvador. É isso que a palavra faz. Talvez você esteja pensando agora, essa mensagem não é para mim. Eu não estou envolvido em fornicação, eu não estou em adultério, não bebo, não fumo. Louvado seja o Senhor. Não existe nada de Sodoma em mim. Cutuca o irmão do seu lado. Você está muito enganado. Tiago 1,14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça.
quando esta o atrai. No versículo 15 ele diz: a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Olha o teu irmão, diga para ele: todos nós é tentado pela sua própria cobiça. Primeiro acontece aqui, ó. Primeiro você cobiça na mente, no coração. Somos tentados. Ou tem algum super crente aqui, irmão? Tem algum super crente aqui? Se tiver algum super crente, eu já vou avisando logo que o diabo é a criptonita. É, meu filho, porque não tem super crente não. Tem super Jesus. Ah, e lembrando, ele é imune à criptonita. É o único super-herói completo, irmão. É Jesus. É o único super-herói invencível. É o único. É o único. Além dele não há e nunca haverá. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aliás, Tiago, ele está dizendo que cada um de nós temos no nosso coração um útero de cobiça. Que se você deixar germinar nesse útero, você dá luz ao pecado. Por isso, com o passar dos anos, muita gente, irmão, vai perdendo a vontade de buscar Deus. Vai perdendo a força de lutar contra o pecado. Há um pecado secreto. Há um pecado escondido que já faz parte da vida dele, que ele caminha com aquele pecado ali, já está na normal. Se acostumou com aquilo. Não há mais quebrantamento, não há mais temor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ela pode até pecar, mas se ela está cheia do Espírito Santo, ela sente o peso do pecado. Ela sente o peso do pecado. Hoje a gente liga a televisão, está normal. Assiste aquela porcaria, aquela novela, aquela coisa do cão. É normal. Você não percebe que isso está matando você. Você não percebe que isso está atrapalhando a sua comunhão com Deus, está inibindo você de adorar a Deus. Hábitos tem atrapalhado você de buscar a Deus. Inversões de valores tem atrapalhado você de buscar a Deus. Por isso nós não pregamos prosperidade aqui, porque isso atrapalha você de adorar a Deus. Isso é mais uma cobiça de Sodoma. Por isso nós não ensinamos você a ser ricos, porque o desejo pelo dinheiro faz com que você caia em concupiscências nocivas. A cobiça pelo materialismo. Não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Busque o reino de Deus e a sua justiça. O resto é Sodoma, irmão. Por isso muitos crentes ficaram cegos, irmãos. Cegos, como Ló ficou cego. Ló ficou cego em Sodoma. Eu penso que muitos crentes hoje, dentro da igreja, está com os olhos fechados para muita coisa.
Nós fechamos os olhos ao pecado de buscar elogios da parte dos outros. Vivemos atrás de aplausos. Fechamos os olhos para o nosso orgulho. Fechamos os olhos ao pecado de buscar posições. Fechamos os olhos ao pecado do orgulho por nossas raízes, pelo nosso conhecimento bíblico. Muitas vezes nos tornamos arrogantes. Fechamos os olhos, não enxergamos a falta da humildade. Fechamos os olhos quanto aos necessitados, os pobres, as viúvas. Você passa, vê um pobre na rua, você diz: ai, tadinho, que Jesus abençoe. Quer usar você para abençoar, mas nós fechamos os olhos, nos tornamos individualistas. Fechamos os olhos quanto aos pecados na vida dos pregadores, na vida dos cantores famosos. Por quê? Porque estamos embaraçados com a mídia. Você sabe que ele cobra, mas se ele aparecer, você vai lá correndo tirar uma foto. Aí quer tirar foto. Fechou os olhos. Fechou os olhos para essa porcaria, para esse lixo de pecado. Não, querido, o pecado é o que tem que estar diante de você todos os dias. Se tem uma coisa que você tem que assistir todo dia, é o pecado. O pecado tem que estar diante dos teus olhos. A iniquidade tem que estar patente aos teus olhos. Nós fechamos os olhos quanto à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós aceitamos qualquer coisa. Qualquer um que já começa tu, você já recebe. Receba. Você já percebeu que só pega fogo quando os irmãos entram no sapatinho, quando tem alguém animando? Nessa noite Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda. Receba. Aí entra no sapatinho. Você já percebeu que só pega fogo quando tem alguém dizendo: é o seu tempo, é a sua hora, é o teu momento. Aí você já percebeu que só tem sapatinho de fogo quando tem alguém dizendo: a roda gigante gira e você está embaixo, mas vai ficar em cima. Aí pega fogo. Pega fogo. Você já percebeu que aquelas músicas vai ter virada, vai ter virada. Pega fogo. Aí pega fogo. Vai se ouvir um grande vencedor do coração de Deus. O nome vai soprar nessa terra. Está falando de você, né? Aí pega fogo. E aí todo mundo sai no reteté, irmão, pega fogo. Por que nós não podemos adorar a Deus simplesmente pelo fato de o amarmos? Não, isso não é glória de Deus. Isso é glória do homem. Isso é glória do homem. Quando você entra no sapatinho porque foi motivado no seu ego, não é a glória de Deus, é a glória do homem. Quando você pula, dança porque foi motivado no seu ego, não é a glória de Deus, é a sua glória, mas não a de Deus. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Não se glorie em nada disso. Se glorie-se nisso, em me conhecer, em me entender, em saber que sou Deus, que faço juízo, justiça e beneficência na terra.
juízo, justiça, beneficência na terra. Quer dar glória a Deus? Vai entender o plano de Deus para a sua vida. Vai entender a beneficência. Vai entender o juízo. Vai entender a justiça. Então abre a boca para dar glória. Propósitos de Deus e não do homem. A gente dá glória quando vai ser cabeça, vai ficar por cima, vai ficar rico, vai ficar famoso. Quando tem alguém profetizando que o seu nome vai soprar na terra, aí você dá glória. Aleluia. Não feche mais os olhos. Perceba Sodoma no nosso meio. Irmão, nós podemos nos ver humildes, nós podemos nos enxergar bons, podemos nos enxergar ensináveis, quando na verdade não somos. Quando na verdade não somos. Precisamos de uma visão real. Há 3 coisas que devemos fazer para ser liberto de Sodoma. Primeiro, diga para o teu irmão: devemos aceitar a palavra de Deus. Ei, não torce o nariz não, você tem que aceitar, meu irmão. E não vem dizer que é para o irmão que não veio. Ah, que pena que o Zezinho não veio. Olha só, Deus falando com ele. Não, é com você. Eu sei que tem gente que tem vontade de ir embora quando ouve uma palavra assim. Vivemos um tempo de acomichão no ouvido. Muitos não suportam mais a sã doutrina. Por isso procuram doutores segundo a sua própria concupiscência. Você começa a pregar a Bíblia, o cara fala: esse cara é chato, leva essa palavra de novo, não sei o que, eu vou lá na igreja da prosperidade, porque eu quero prosperar. Aí, irmão, preguei numa igreja esses dias, e tinha um cantor, irmão, ele cantou lá, e ele rodopiava, cantava aqueles corinhos de vingança, sabe? De vingança mesmo. Que Deus vai matar quem te prejudicou. Um negócio assim, aqueles batuques e tal. Parecia um centro de macumba na igreja. Eu falei: sangue do Cordeiro. E o povo não dava glória. E ele ficava: dá glória, irmão, dá lugar, irmão, vai, irmão, vai. Aí quando eu fui pregar, ele sentou do lado da pastora. A pastora, minha esposa, estava sentada no meio da igreja assim, e não tinha sido apresentado. E eu pregando e o cara murmurando lá: não sei o que eu não gostei desse pastor. Você viu? Ele está lendo tudo no tablet. Chamou meu iPad de tablet. É iPad, irmão. Está lendo tudo lá. E murmurando do lado da pastora. E a pastora quieta. Aí eu peguei e falei: irmãos, no meio da pregação, minha esposa ali. E a minha esposa levantou a mão e ele ficou verde, amarelo, azul. Porque estava falando mal de mim para ela. E bem na hora eu dei um exemplo de uma outra situação, numa outra igreja. E o cara não queria ouvir, que as pessoas não querem ouvir mais a palavra. Não quer mais ouvir a sã doutrina. Aí caiu com uma luva assim, irmão, bateu, encaixou, pegou na veia. Tem gente que não aguenta, irmão, ouvir a palavra, porque está tão acostumado. Muitas portas se fecharam aqui em São Paulo para mim. Tem lugar que eu não prego mais. Não me convidam mais. Já estive em muitas igrejas conceituadas aqui em São Paulo.
pregando. Mas hoje não me convidam mais. E eu não estou nem aí, irmão. Você quer saber? Eu tenho estado nas igrejas pequenas. Eu tenho caminhado nas igrejinhas, irmão. Como é bom ver os pastorzinhos vibrando, dizendo: é, pastor, prega a verdade. E você entra na igreja deles e vê aquela simplicidade. Porque os grandes lugares já não querem mais, irmãos. As grandes plataformas já não querem mais. Os grandes ministérios não querem ouvir isso. Vai atrapalhar o crescimento de membros. Estão cegos em Sodoma. A primeira coisa que devemos fazer para sair de Sodoma é aceitar a palavra. Você precisa aceitar a palavra, irmão. Eu não estou pregando isso porque eu sou melhor do que você, porque às vezes dá a impressão que a gente é mais santo, mas não é, irmão. A palavra de Deus nos confronta, nós que pregamos. Primeiro somos confrontados pela palavra. Essa palavra fala comigo. Essa palavra me confronta. Às vezes eu vou para casa depois de um culto e eu fico: caramba Deus, se tu falou comigo hoje, tu me usou para falar comigo. E eu vou para casa ouvindo aquilo: é, Jesus, hoje eu apanhei. Apanhei de mim mesmo pregando. E para não cair em hipocrisia, a gente tem que sair e fazer como Paulo, esmurrar a própria carne, para que depois de pregar aos outros, não caia em condenação sobre o que pregou. Porque somos confrontados pela palavra. Nós gostamos muito de ouvir sobre a misericórdia, gostamos muito de ouvir sobre a graça, mas não queremos ouvir sobre o confronto de Deus. Não gostamos de ouvir quando somos confrontados pela palavra. Irmão, Deus revelou a sua natureza a Moisés, e foi desta maneira. Êxodo 34, versículo 6 diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor: Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e também a transgressão do pecado. Porém, preste atenção, o versículo de número 7, Deus acrescentou o seguinte: ainda que Deus não inocenta o culpado. Deus está se revelando a Moisés: olha aqui, compassivo, clemente, longânimo, misericordioso, ele tem fidelidade, aleluia, mas está aqui, ele não inocenta o culpado. Ele é bom, mas ele não tem o culpado como inocente. O Senhor está dizendo: não fecharei os meus olhos para o pecado. Sou misericordioso e longânimo, mas chegará a hora quando a minha paciência vai acabar, então Sodoma será queimada. Olhe para o teu irmão, diga para o teu lado: irmão, a paciência de Deus tem limite. O tempo de Deus é longânimo. Escute, o tempo é longânimo. O que Deus não cobra hoje vai cobrar amanhã. Sodoma será queimada. Esse é o destino de Sodoma, ser queimada. Olha para o irmão do seu lado: se tiver Sodoma, vai queimar. Se tiver Sodoma aí, vai queimar. Ló recebeu este aviso. 2 anjos foram até ele dizendo: fuja, Ló, saia depressa. Gênesis 19, versículo 15: levanta, toma tua mulher e as suas filhas, para que não pereça o castigo da cidade. Fuja.
Ló não levou a sério, irmão. Ele dormiu. Olha aqui, cara, você está dormindo. Está igual Ló, Deus está falando, mas você está dormindo. Os dois anjos foram lá e falaram: sai de manhã, você vai embora, sai daqui. E ele dormiu profundamente. Eu acredito que por isso que os genros de Ló não acreditaram nele. Que olhou para Ló, nem ele mesmo acredita. Nem ele mesmo está levando a sério, por que eu vou acreditar? Irmãos, nós podemos testemunhar sobre a volta de Jesus o quanto nós quisermos, mas se não vivermos como se Jesus estivesse prestes a chegar, não, aleluia, ninguém nos ouvirá, ninguém vai acreditar. Pregue que Jesus está voltando, mas por favor, viva como se Ele estivesse para chegar a qualquer momento. Acredite nisso. Eu creio nos ultimatos divinos. Sabe o que é ultimatos divinos? Acontece quando o Espírito Santo sabe que você está prestes à beira da ruína, mas antes o Senhor chega até você e diz: olha, você pode ser livre disso, você pode sair fora. Deus sempre deu oportunidades, irmão. Talvez hoje seja mais um dia que Ele está te dando uma oportunidade. Talvez hoje seja mais um dia que Deus está dizendo para você vigiar com o seu relacionamento, para você cuidar do seu casamento, para você desfazer essa amizade com essa moça. Se você não está preparado para ter internet em casa, tira, fica sem. Se você não pode ter TV a cabo na sua casa, tira, fica sem. Põe o Bombril na antena, mas tira. Se você não está preparado, ei, bem-aventurado aquele quando o Senhor vier encontrar vigiando e servindo bem. Paulo nos previne para não entristecer o Espírito. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito, o qual foste selado para o dia da redenção. Irmão, não importa o quanto você ora, jejua, o quanto você é fiel para fazer a obra de Deus, aleluia, se você não admitir o seu pecado, você ainda está no engano. Se você não admitir as suas fraquezas, você ainda está no engano. Segunda coisa que você deve fazer para sair de Sodoma: você não deve fazer acordo com a carne. Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele: não tem acordo com a carne. Uma turma de homens sodomitas bateram na porta da casa do Ló, deram pancadas na porta, exigiram que Ló mandasse os dois anjos para fora para violentá-los. Gênesis 19, versículo 5. Chamaram a Ló: onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traz ele para fora para que abusemos dele. Sabe qual foi a reação de Ló? Negociar com os homens. Provavelmente Ló era um juiz em Sodoma, porque a Bíblia diz que ele se assentava à porta da cidade e ele tinha uma reputação a zelar. Então ele tentou conversar com a multidão, até mesmo chegou a ponto de chamá-los de irmãos. Versículos 7 e 8. Rogo-vos, meus irmãos, não façais maus. Tenho 2 filhas virgens, e eu vos trarei, tirai-as e fazei o que parecer, porém não faça nada a esses homens. Irmão, Ló é um exemplo de um pecado oculto. O que um pecado oculto pode fazer a um homem reto?
esse pecado produziu uma condição tão perigosa que ele pôs em risco a imagem da sua própria família. Ele põe a negócio as suas 2 filhas. Ló é o que nós podemos dizer a representação da igreja atual, que se tornou tão tolerante ao pecado, que a primeira reação que ela tem é a intenção de negociar. O que mais vemos na igreja de hoje é a política, é negociar para agradar a todos. Eu quero dizer que a palavra de Deus não está à venda, e nem os propósitos de Deus podem ser mudados. Vemos palavras de prosperidade para agradar os materialistas, vemos palavras de ego para agradar homens. Isso é negócio. Jeremias 14:13, e disse o Senhor: eis que os profetas dizem: não virá espada, não vereis a fome, então vos darei paz verdadeira nesse lugar. Então disse o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes farei. Visão falsa, de adivinhação, de vaidade, de engano, do seu próprio coração eles profetizam. Os profetas estão aqui dizendo: não terá espada, não terá fome, não terá dificuldade, só paz, só prosperidade. Aí Deus diz: esse é profeta de vaidade, eu não mandei. Porque a verdade é que nós estamos em batalha. Há um confronto com o pecado, e não há adoração, não há rendição, enquanto não existir esse confronto. A segunda ação de Ló, nas suas negociações, ele expõe as suas filhas. Sabe o que isso representa? Representa uma liderança que expõe suas ovelhas. Quando deveria proteger as suas filhas, ele expõe elas ao engano. Ele tem o objetivo de tirar vantagem daqueles que deveriam tratar como os filhos. Ezequiel 34, versículo 2: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores que pastoreiam a si mesmo, e não devem os pastores apacentar as ovelhas? Chega de hipocrisia na igreja, irmão. Sabe, é tempo dos crentes berianos, aqueles que pegam a palavra para analisar. Coisa boa é ver um crente com papel e caneta na mão, escrevendo o que você está pregando, para analisar depois na Bíblia, para ver se está certo. É tempo de crente beriano, irmão. Gente que conhece a palavra, que analisa as escrituras. Aleluia. Não, você não pode receber qualquer coisa, você não deve comer qualquer palavra, meu irmão. Você tem que comer a palavra de Deus. Aleluia. Terceira coisa: saia de Sodoma e arranque Sodoma de dentro de você. O Senhor literalmente agarrou Ló e a sua família e os puxou para fora da cidade. Gênesis 19:16. Como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pelas mãos, e a mulher e as suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram para fora da cidade. Irmãos, os anjos precisaram levar a força, pegar nas mãos e dizer: vamos, já que você não toma partido, vem. Já que você quer dormir aí, quer ficar dormindo, aí acorda, levanta, vamos. E os anjos pegaram pelas mãos e tiraram eles da cidade. Será se alguém vai ter que pegar você pela mão, irmão, para tirar você de Sodoma? Aleluia. Irmão, esse é o quadro da graça. Isso representa o próprio Jesus, que
viu que você não tinha força para sair do pecado. Viu que você não tinha condições nenhuma de se levantar por si só. Ele foi para a cruz. Foi para a cruz é como te pegando pelas mãos, dizendo: sai daí, sai agora, eu te ajudo. Oh, aleluia. Romanos 5:6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Aleluia. O sentido literal dessa palavra fraco significa sem capacidade, sem vontade. Quando nós ainda fracos, Ele morreu na cruz para nos livrar. Aleluia, aleluia. Gênesis 19, versículo 17. O Senhor deu uma determinação para Ló: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, foge para o monte, foge para o monte. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: foge para o monte. O monte representa o lugar da presença de Deus. O monte representa o lugar de adoração. Foi sobre o monte que Moisés foi tocado pela glória de Deus. Foi no monte que Jesus foi transfigurado para os seus discípulos. Foi no monte que Jesus buscava o Pai em oração. Cutuca o teu irmão, diga para ele: foge, sai, salva a tua vida. Vai para o monte, vai para o lugar de oração, vai para o lugar de intimidade. Aleluia. Seja livre, seja livre. Xarabacandorobia, aracalamandaragassuriandaraia. Arranque Sodoma que está dentro de você. Sodoma precisa ser queimada nessa noite, todos os dias. Essa é a nossa batalha diária. Todos os dias nós precisamos passar pelo processo de limpeza, passar pelo processo de purificação. Por isso não saia da oração, não saia da oração, não saia da presença de Deus. Não saia, por favor. Você pode ser encontrado, ludibriado por Sodoma novamente. Nós vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Não somos deste mundo. Estamos em Sodoma, mas não somos de Sodoma. Você não pertence a essa terra. Não permita que o materialismo tome conta do seu coração. Não permita que as cobiças tomem conta dos seus sentimentos. Não permita que você seja transviado na sua mente. Não permita a decadência espiritual. Não permita a frieza no seu ministério. Não permita. Hoje é noite de orarmos e dizemos: Deus, manda fogo, queima Sodoma que está em mim, queima Sodoma que está em mim. Abraça, até que não haja mais Sodoma em mim. Precisamos chorar, precisamos chorar, precisamos chorar, precisamos chorar, precisamos nos humilhar, precisamos nos humilhar. Põe a tua boca no pó e talvez sim haverá esperança, haverá esperança. Resista ao Espírito, não resista ao Espírito, não resista, arrependa-se, arrependa-se.
santo, se santifique mais. Quem é santo, se santifique mais. O fogo que queima palha, o fogo que queima palha, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Vem Jesus, e queima sobre mim, queima a palha, queima o medo, queima o pecado, queima a iniquidade, queima. Purifica, purifica-me com o soco, lava-me, e ficarei branco como a neve. Isso, levante, levante. Nós nos humilhamos essa noite. Oh, aleluia. Vem o teu reino novamente. Nós nos humilhamos nessa noite. Oh, vem, Senhor. Governa sobre nós. Governa sobre nós. Nós nos submetemos. Nós nos entregamos. Oh, Jesus. Nós nos entregamos à tua presença, Senhor. Oh, santifica-nos na tua verdade, Pai. Santifica-nos na tua verdade. Santifica-nos na tua verdade, Pai. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Jesus. Guarda o meu coração. Você será tomado pela força do Espírito, pela força do Espírito. Seja livre do pecado, seja curado.